Convido para fazer uso da tribuna livre a senhora Gleice Jane Barbosa, vice-presidente do Sinted, que falará sobre o Dia Internacional da Mulher. Boa noite a todas as mulheres presentes. Em nome das mulheres, cumprimento aos vereadores e também a nossa vereadora. E hoje eu vim aqui para falar do dia 8 de março, mas não poderia deixar de dizer que, mais uma vez, a educação se decepciona com a gestão atual, porque nós, mais uma vez, fomos golpeados pela gestão que mandou um projeto de lei sem cumprir o acordo feito no ano passado, que era de debater com a categoria a respeito do projeto. O acordo era de enviar o projeto para os sindicatos, que as categorias conseguissem fazer o debate e, novamente, teríamos uma reunião com o governo. Mas o governo, que já era de se esperar, mais uma vez, pulou essa etapa e enviou o projeto para cá. Um governo, uma gestão que não tem compromisso com os trabalhadores e principalmente com as trabalhadoras, porque são as mulheres as principais prejudicadas e que até hoje, em pouco mais de um ano, trocou já 5 vezes a secretária de Educação, hoje assumiu mais um secretário de Educação, um governo que não conseguiu assumir, que não tem um projeto para Dourados e que, por isso, não consegue ter um projeto para a educação em Dourados. No município onde nós temos a cidade universitária, um polo crítico e pessoas pensando sobre educação, é inadmissível que esteja acontecendo o que acontece em Dourados. E aí, ainda temos que observar que as pessoas que ocupam os espaços da Secretaria de Educação não têm relação com a educação. Isso nos entristece muito e mostra o quanto a cidade não tem um projeto de educação. Mas o que eu venho falar aqui hoje não é somente da educação, que atinge também a maioria das mulheres trabalhadoras e que reflete na vida das mães que querem uma educação melhor para os seus filhos. Hoje eu vim aqui para falar também sobre as condições em que as mulheres vivem neste país e aqui no Mato Grosso do Sul. O que é ser mulher no Mato Grosso do Sul? Nós vivemos em um estado onde está nos primeiros rankings da violência, da morte violenta contra as mulheres. Não estou falando apenas do assassinato de mulheres, de morte violenta, onde as mulheres são espancadas até a morte. Mato Grosso do Sul está sempre entre os rankings. Em todos os mapas de violência, ele aparece nos primeiros lugares. Não é à toa que nós conquistamos a primeira casa da mulher brasileira do país, que tem em Campo Grande e que registra um número altíssimo de violência. Dourados está entre os municípios que têm o maior índice de violência, de morte, violência e estupro contra as mulheres no estado. E aqui tivemos uma casa-abrigo e depois, também por incompetência das gestões anteriores, nós perdemos a casa-abrigo também. Uma luta, a casa-abrigo aqui era resultado de uma luta das mulheres e uma conquista, o que perdemos aqui. Nós também observamos que as mulheres estão muito longe de ocupar os espaços de poder. E por isso percebemos que as políticas para as mulheres não são atendidas ou não são feitas da forma como nós merecemos. Olhemos para essa Câmara e podemos observar que a sua composição é majoritariamente masculina. E nesta Câmara, em Dourados, nunca tivemos mais do que 2 vereadoras. Isso é um sinal de que nós, mulheres, não conseguimos ocupar os espaços de poder. Porque no Brasil, um dos países onde nós temos o menor número de mulheres que ocupam o espaço de poder, aqui no Mato Grosso do Sul também não é diferente. Em Dourados, a nossa Câmara Municipal revela isso. Em média, 10% das mulheres ocupam os espaços de poder nos espaços executivos, legislativos e nas empresas também. Nós, devido a essas situações, temos observado que nas reformas das quais passaram nos anos passados, as mulheres têm maiores prejuízos. Nas reformas trabalhistas, as condições em que a PEC
a emenda 95 traz para a gente, com o congelamento dos gastos públicos, atinge principalmente as mulheres. Mas hoje eu também quero trazer aqui uma pauta da qual reflete na vida das mulheres e de todas as nossas famílias, que é o uso indiscriminado de agrotóxico e do quanto nós estamos sendo envenenadas nesse país, sobretudo no nosso estado e não diferente no nosso município, aqui de Dourados. Estima-se que nós tomamos, em média, 7 litros de venenos por ano no Brasil. Estes são as estimativas que as associações vêm fazendo. As doenças que nós carregamos por conta do excesso de agrotóxico, e cabe ressaltar aqui que o Brasil usa 5.000 vezes mais agrotóxico do que a Europa. Essas doenças são o câncer, Alzheimer, as doenças celíacas que começam a ser desvendadas, sobretudo aqui em Dourados agora, cardiovasculares, abortos espontâneos, temos observado um alto índice de mulheres que estão sendo inférteis e por isso também com abortos espontâneos, deficiências da nutrição, depressão e suicídio, e nessa situação em Dourados também tem um alto índice de suicídio, Parkinson, danos hepáticos e renais e o autismo. Essas são situações que encontramos em Dourados com um grande aumento, inclusive. Nas escolas percebemos quanto tem aumentado o número de crianças autistas. E pesquisas norte-americanas já indicam que em 2025, 50% das crianças serão autistas, devido ao uso indiscriminado de agrotóxico. Então, nesse mês de março, a nossa luta também, e solicitamos aos vereadores dessa casa que se manifestem a respeito e que tenham um cuidado sobre a nossa alimentação, sobre a nossa água em Dourados, que também já está contaminada e existe laudos de contaminação dela. E solicitamos... Mais um minuto. Solicitamos que os nossos representantes fiquem atentos a essa situação, que olhem para a situação que nós estamos vivenciando, porque os agrotóxicos, eles apenas beneficiam as grandes empresas que vendem os venenos e os grandes produtores rurais. Mas quanto custa isso para a população? O quanto nós estamos pagando para garantir o lucro de um número muito pequeno de pessoas? Quanto isso custa emocionalmente para as famílias, para as mulheres? O que nós estamos comendo na nossa mesa diariamente? E o quanto isso custa ao poder público também? Então, diante dessas situações, nós queremos uma atenção especial dos nossos representantes para que a gente possa mudar essa situação. Obrigada e quero convidar as mulheres para participarem de um ato conosco no dia 8 de março, a partir das 3 horas, na Praça Antônio João. Obrigada.